Muito bem, estamos aqui para falar do segundo episódio de Watchmen, essa série que está explodindo cabeças. E sim, vamos ter que fazer esse review atrasado, porque no outro review eu fui possuído pelo demônio, e você pode conferir nesse trechinho aí. E a gente tem também de background a questão de que a Angela, ela tem os filhos dela que são... Como você pode ver, não deu para usar o último vídeo, e agora sim nós vamos adentrar na treta. E aí, antes de começar esse review, vou perguntar para vocês aí que estão assistindo, o que vocês estão achando da série? Está boa? Está contente? Vocês leram a minissérie? Vocês leram o conteúdo original do Alan Moore e do Dave Gibbons? Vocês estão achando que essa série está fazendo jus a esse trabalho? Conta aí pra gente nos comentários, não esquece de assinar o canal, acionar o sininho e toda aquela conversa. Mas vamos lá, vamos pro episódio que continua a partir de onde a gente parou no episódio piloto, quando a Regina King, a nossa Sister Knight, a Angela, ela precisa dar continuidade ou começar a investigar a morte do xerife. E aí ela se depara com aquele senhor na cadeira de rodas, que já tinha sido mostrado no primeiro episódio. A série volta com um contexto histórico e que traz de novo essa pegada de discussão racial que já veio no episódio piloto. Então a gente começa com trechos do passado de novo, em situações ali da Primeira Guerra Mundial, onde a Alemanha tenta convencer os negros que estão no campo de batalha pelos Estados Unidos, demonstrando basicamente que assim, ó, vocês querem realmente lutar até a morte por esse país que não reconhece vocês, que é racista, que não dá espaço para vocês, que trata vocês como diferentes, ou vocês de repente podem trabalhar para a Alemanha, que aqui a gente fala onde todo mundo é igual, não sei o que. Enfim, eles tentam fazer aquele convencimento, que é a cena de crédito de abertura ali, onde a gente vê espalhados aquela carta datilografada pelo alemão que chamou a senhora lá no escritório. E depois disso, a gente continua com essa pegada racial que vai permeando todo o episódio e parece que vai ser um tom, uma das tônicas dessa série, vai ser essa discussão racial. Porque a todo momento eles voltam com essa questão de que a gente teve aquela grande chacina em Tulsa, né, onde viviam a comunidade negra e os brancos atacaram eles, e eles parecem que esse débito com a comunidade negra vai permeando as questões de política social. A gente tem os termos que eles usam da redfordização, a gente vê que em algum momento, em vários momentos aliás, a política entra como forma de tentar abranger ou abrandar essa situação do sinistro que ocorreu em Tulsa em 1921, onde era, na verdade, e até é um grande fato que essa série está trazendo, é que essa chacina, esse atentado, esse ataque em Tulsa em 1920, ele realmente aconteceu e ninguém falava disso até pouco tempo atrás, quando se abriu um livro, parece que se abriu uma página na história que nunca tinha sido tocada e ela está sendo bem pautada e ela resgata esse trágico acontecimento de forma que várias pessoas, inclusive o próprio diretor, o próprio produtor, o Damon Lindelof, falou que não conhecia essa situação. E a partir do momento que ele conheceu a situação, ele abordou e aprofundou para dizer, ele se sentiu envergonhado de que essa história era tão escondida pelo país dele. Mas isso é só uma curiosidade que surge, então eles vão usar isso, vão fazer essa mescla de realidade com ficção em vários momentos. Isso vem pautando a série de várias formas, e a gente vê que esse grande acontecimento, que era numa comunidade onde se chamavam de Wall Street negra, onde as coisas estavam realmente funcionando financeiramente, economicamente, era uma comunidade que estava perseverando, mas esse encontro com a Angela e o seu... Depois ela percebe que é o avô dela, ela descobre, e aí é outra utopia que essa série nos coloca, porque ao mesmo tempo que eles não têm redes sociais, que eles não têm uma tecnologia que a gente tem em 2019, o 2019 dessa realidade tem vários aparelhos um tanto quanto melhores ou que fazem funções que a gente jamais imaginaria, como por exemplo ela chegar numa máquina, conversar com um ministro dos Estados Unidos e colocar uma parte do DNA desse senhor que ela pegou, que é o avô dela, enfim, que ela estava investigando, e só depois ela foi ver que era avô dela mesmo,
Então uma máquina que ela registrou o DNA de alguma forma, registrou esse DNA e contou toda a história dela, todo o background. E ela então tem direito a mais políticas, então essa questão da política volta à carga com essa questão de abrandar tudo que aquela comunidade passou, aqueles antepassados viveram, e o governo quer sim retribuir de alguma forma. A preocupação é tão forte quanto a essa questão de reparar os erros do passado que até uma máquina que coleta DNA eles têm. Além disso, ela também tem um óculos que ela vai quando o avô dela conta que o xerife tinha esqueletos no armário e ela leva isso muito ao pé da letra. Ela vai investigar a casa dele durante o velório e percebe que realmente no armário dele ele tinha um esqueleto no armário que era nada mais nada menos que uma roupa da 7ª Cavalaria, que aqui também é basicamente o paralelo da Ku Klux Klan. Além disso, ela tem os momentos que conversa com os filhos dela, que a gente percebe que são vítimas de outros policiais da Noite Branca e que ela adotou. E que basicamente tem um outro pai ali que tentou visitar as crianças e ela não deixou, inclusive pagou para ele não entrar na casa deles. Então, existe um background dela também que ela adotou essas crianças e a gente vê também nesse paralelo dentro de casa, assim como o Watchmen fazia nas histórias em quadrinhos, onde a gente tinha uma história dentro da história, que eram os contos do Cargueiro Negro, a gente aqui tem uma série dentro da série, que é a American Heroes, que mostra o cânone, digamos assim, e vários personagens conhecidos lá dos quadrinhos que voltam para serem mostrados em forma de seriado dentro da série. E essa linguagem é bem legal, e é outro ponto que fica bem marcante, bem impactante durante esse episódio 2, é que no momento que a família da Angela tá ali em volta da TV, a TV vai começar a série dos American Heroes, e ela diz que é um conteúdo violento, é um conteúdo racista, é um conteúdo que agride as comunidades LGBT, é um conteúdo forte que não é para crianças. E as pessoas estão na sala escutando aquilo e elas não estão nem dando bola. E é um quê de sociedade caída até, né? Porque a sociedade falhou de várias formas para que aquilo não tá importando dentro da sala de estar, dentro da casa de uma família. E também durante esse momento em que eles estão assistindo a série, o episódio nos faz uma transição muito bacana, muito caprichada, da transição que a família da Angela tá assistindo a série, o Looking Glass tá em casa assistindo a série, e depois a 7ª Cavalaria também tá assistindo a série e fazendo outras coisas, e a gente vai vendo que um vai entrando na casa do outro, assim. Eles fazem uma transição muito boa, uma jogada muito legal, que vai mostrando o que cada um deles está fazendo naquele determinado momento enquanto a série de TV vai passando. E claro, a gente tem o nosso personagem lá do Jeremy Irons, que eu já falei aqui no primeiro episódio, no review do nosso primeiro episódio, que sim, eu já sabia disso. Ele era o Ozymandias, ele não podia ser outro personagem, né? E ele tá lá meio que vivendo recluso, né? Ele tá lá no castelo, convive com aquelas pessoas que a gente não sabe se são clones, porque nos quadrinhos ele era um cara que era a maior mente do mundo, ele era a pessoa mais inteligente daquela realidade. E ele tinha experimentos de laboratório, ele tinha um tigre muito estranho, ele fazia umas coisas muito loucas no laboratório dele, que ele criava vida, sim, criava certos animais, modificava geneticamente, e ele tem, naquele castelo dele, vários Sr. Phillips, que são homens todos iguais, e várias mulheres também que são sempre iguais. Então, a gente vê ele sempre convivendo com aquelas pessoas que são umas iguais às outras, e nesse episódio isso fica ainda mais latente, porque durante aquela peça de teatro que eles estão montando, que conta a origem do Dr. Manhattan, e aí quem lê os quadrinhos sabe bem como é que funcionou, um episódio trágico e ao mesmo tempo que acabou criando um deus na Terra, eles realmente queimam uma dessas pessoas, ele não tá nem aí pra essa pessoa, que é o serviçal dele, e aí ele substitui, e esse personagem do Ozymandias, como está sendo retratado, ele está numa fase maluca, assim, a gente percebe que os acontecimentos em volta dele, as ações dele não tão naturais, não são normais, aliás, não são nem um pouco normais. E por fim, a gente volta para Angela com toda a situação da investigação, que ela está super preocupada, ela está ainda tentando descobrir quem é aquele senhor, ela descobre que é o avô dela,
ela não tem certeza do que está acontecendo, ela tem a revelação, ela não conta para ele depois da ligação final, e ela diz, não, vou te prender, não me interessa o que está acontecendo aqui. Ela leva ele até o carro e, quando a gente menos imagina, um gancho, um imã gigante, puxa o carro de volta, leva o avô dela embora e ele dá uma olhadinha pelo espelho assim, ó, eu sei que eu tô te dizendo, eu sei que eu tô fazendo, então me aguarde, preste atenção nessa investigação, nas coisas que estão acontecendo, porque alguma coisa vai acontecer. A gente sai a cada episódio de Watchmen com a cabeça latejando de tanta referência, de tanta coisa, de tanta situação e tanta curiosidade que essa série vai colocando na gente durante o episódio, durante os acontecimentos. Enfim, é muita coisa, é muito capricho, é muito esmero. E é basicamente como o Damon Lindelof falou, esse é um novo testamento de Watchmen, ele bebe muito na fonte original, mas ele conta outra história, então aquilo já existiu, agora é outra história, não vamos interferir no que passou, vamos só contar o que acontece daqui pra frente. E ela sim bebe muito desse cânone de todos os personagens, de como eles são construídos, e mais pra frente a gente deve ter sim mais personagens aparecendo e mais novidades em função de tudo que eles estão contando, que a gente ainda vai ter muita coisa pra ver, muita coisa, a nossa cabeça vai explodir muitas vezes durante essa série. E vale lembrar que esse foi o segundo episódio, são ao todo 9, e vai ser uma história única e fechada. Então, eles vão ter muita coisa pra contar nos próximos aí 6 ou 7 episódios. Então, vamos ficar atentos. E claro, vamos fazer o nosso review de cada episódio aqui na Vigília. Então, fica com a gente, porque você sabe, a Vigília não para.